teologia propriamente dita. Por que desse nome que é realmente até um pouco estranho, né? Porque o termo teologia, ele já significa estudo sobre Deus. Então, o que nós vamos estudar nessa, que se vocês olharem no livro de vocês, é o livro número 1, tá bom? Vocês vão observar que os livros que vocês vão receber, os 6 primeiros serão marrom, né, que é o módulo marrom, é o primeiro módulo do curso. Aí depois vem o módulo azul, por exemplo, que foi dos livros poéticos, tá bom? Então esse é o primeiro livro. Então vocês vejam, o termo teologia, ele significa estudo sobre Deus. E a primeira coisa que nós estudamos, né, é estudar sobre Deus, sobre a divindade, né, sobre ele como criador, os nomes que aparecem na Bíblia, tá ok? Então tem que dar um nome para essa disciplina. Aí o certo seria chamar simplesmente essa disciplina de teologia, estudo sobre Deus. Mas só que quando fala em teologia, as pessoas não pensam no significado da palavra estudo sobre Deus, né? As pessoas muitos pensam até em estudar em um seminário, foi estudar teologia, né? E é sempre aquele problema do significado da palavra, né? E às vezes como as pessoas aplicam, tá bom? Mas na verdade, teologia, ela tem um significado, vamos dizer, maior do que você estudar em um seminário. O dia que você aceitou Jesus, o dia que você abriu a Bíblia e eu quero aprender algo sobre Deus, eu quero saber o que Deus fala sobre o caminho que eu devo andar, quando você falou isso, abriu a Bíblia e começou a ler, né, sobre o que Deus fala para você, você começou a estudar teologia, tá bom? Teologia é só isso, estudo sobre Deus. Tá bom? Como em todas as disciplinas, de alguma maneira, as pessoas pensam em teologia, vai estudar antropologia, de alguma maneira as pessoas pensam que ele está estudando teologia. Então, por isso, essa disciplina que seria estudo sobre Deus, teologia em grego, aí para poder diferenciar, começou-se a usar esse termo, teologia propriamente dita, né? Mas a gente usa também o termo teontologia, né? Mas de alguma maneira para poder descrever propriamente dita, que o nome teologia estuda exatamente sobre Deus, certo? Né? Por isso é um pouquinho estranho esse nome, né? Bom, no índice geral, aí na página 4, nós vamos fazer uma introdução, dar algumas definições para vocês, ok? Então, essa primeira aula de hoje é uma introdução, e aí até a lição 1. Nós vamos falar só de introdução à teologia propriamente dita. E aí depois, na lição 2, vamos falar sobre a existência de Deus. Na lição 3, os nomes de Deus. Na lição 4, os atributos de Deus e a Trindade. E na lição 5, as obras de Deus e a predestinação. Todos conseguiram acompanhar aí no livro, na parte do sumário? Sim. Então vamos começar definindo, até a irmã aqui fez um comentário. Qual é o seu nome, irmã? Eliana. A irmã Eliana, né? Ela fez um comentário. A primeira coisa que nós vamos definir é o termo teologia, tá bom? Bom, já até falamos um pouquinho aqui, mas respondam, o que significa teologia? Estudo sobre Deus, né? Tá bom? Mas essa é uma tradução bem simples do termo teologia, tá ok? Por quê? A nossa irmã fez até o comentário. O termo teologia, ele deriva de um termo grego que é theos, que se traduz por Deus, e logos, logos, né? E o que é logos? Então, quer dizer, teologia significa theos e logos, tá bom? Alguém já ouviu essa expressão logos no Novo Testamento, em alguma leitura, aplicado a quem? Aplicado a Jesus Cristo, tá bom? Em algumas Bíblias, abre a sua Bíblia aí em João capítulo 1, versículo 1, você vai ver aí, talvez tenha uma nota de rodapé, porque lá no grego está escrito, no princípio era o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. Como normalmente se traduz
Alguns traduzem por palavra, no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Vejam aí na Bíblia de vocês, talvez tenha algum com a tradução palavra. Ou outro ainda que tenha talvez a tradução verbo. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Alguém tem algo diferente de verbo? Meu é verbo. É verbo também, né? Ninguém tem a tradução palavra. Normalmente a tradução atualizada, né? Normalmente na CBD nós usamos a versão corrigida, né? Aí, em outras traduções vocês podem verificar, por exemplo, a versão atualizada ela traz traduzido palavra, tá bom? E por que é significativo? Porque João disse que Jesus é o Logos, é o que está escrito lá no grego, né? Quer dizer, e quando fala teologia, estudo sobre Deus, então está falando, usando tanto o termo Theos, que descreve Deus, e o termo Logos, que descreve Jesus, tá bom? Então, e o que era o Logos? O que, até no mundo filosófico antigo, desde 600 anos antes de Cristo, eles tinham um conceito, os próprios gregos, e vamos lembrar que João está vivendo nesse mundo dos gregos, né? Por isso ele está escrevendo em grego. Os gregos, eles tinham sobre a necessidade de haver um organizador do universo, de haver um originador do universo, tá bom? A corrente que começou a defender que o universo é eterno, que ele não tem um criador, foi o evolucionismo. Isso daí 2000 anos depois dos gregos estarem pensando e filosofando. Então todos eles pensavam em algum poder que tivesse originado o universo e que tivesse também até hoje de alguma maneira organizasse, mantivesse o cosmos todo em ordem para não ter um caos, e até na inteligência humana. Esse era o pensamento que estava no todo mundo grego, tá ok? É o mundo que João está escrevendo. Então, quando ele chama Jesus de Logos, ele está dizendo que Jesus é isso. Jesus Cristo, como Deus eterno, ele é o originador de todas as coisas, tá bom? E o termo Logos também, eles acreditavam até que ele que controlava o raciocínio humano, que dava razão aos homens, lógica aos homens. Então, o termo teologia, se nós pensarmos aí no termo Logos, né, e pensarmos nele representando Jesus Cristo, nós podemos dizer que, assim, no termo teologia, praticamente nós temos uma promessa de que o Logos Jesus estará nos ensinando sobre Deus. Então, o termo teologia traduz simplesmente como estudo, mas Logos não significa só estudo. Logos significava muito mais do que isso, tá certo? Bom, na página 5, eu defino aí o que vem a ser teologia sistemática. Então, esclarecendo, por que eu vou definir o que é teologia sistemática? Porque em alguns seminários, talvez que vocês forem, vocês não vão encontrar uma disciplina chamada teologia propriamente dita, outra disciplina chamada cristologia, tá bom? Todas elas fazem parte de uma disciplina só que dura 3 anos. E essa disciplina normalmente é chamada nos seminários de teologia sistemática. Aí vou explicar por que foi escolhido até sistemática para falar dessa forma de estudar. Então, eu começo com uma pergunta: o que vem a ser teologia sistemática? Primeiramente, quero dizer o que ela não é. Ela não é, como definiu o líder de uma das maiores igrejas do Rio de Janeiro, um sistema definido do estudo sobre Deus. Quer dizer, não é definido, né? Esse ministro demonstrou um desinteresse tão grande pela teologia sistemática que não teve a preocupação sequer de buscar no dicionário o significado etimológico dos dois termos. Se ele fizesse isso, veria que teologia sistemática não significa sistema definido. O definido ele inventou para poder criticá-la, querendo dizer que com ela os homens definem seus pontos de vista e não dão oportunidade para outras conclusões. Isso não é verdade, tá bom? Na verdade, o que todo cristão pensa sobre Deus é que nós nunca vamos chegar a uma definição, a um conhecimento final sobre Deus, nem na eternidade, porque na eternidade, ainda que a Bíblia ensine que a nossa capacidade de entendimento vai aumentar muito, mas mesmo assim nós não vamos chegar a uma grandeza de Deus, é claro, né? Ainda que a nossa capacidade melhore, mas compreender a Deus na sua plenitude, acredito que nem na eternidade, quando nós estivermos um pouco incorruptível, nós conseguiremos
compreender tudo, né? Vamos observar agora o significado etimológico desses dois termos. Teologia vem de dois termos gregos que são theos, Deus, e logos, doutrina, fala, expressão, estudo. Logo, teologia é estudo sobre Deus. Essa é a tradução mais simples, mas sempre pensando naquele significado especial também do termo logos, que quando você vai estudar sobre Deus, de alguma maneira, Jesus Cristo, ele prometeu isso, que o Espírito Santo estaria conosco todos os momentos, né, para nós não nos preocuparmos com o que deveríamos falar, está dizendo que ele estaria nos ensinando, ok? Então, esse é o significado de teologia. E sistemática, para entender teologia sistemática. Sistemática vem de dois termos gregos que são sistema, reunião, grupo, e temáticos, conjunto de temas. Logo, sistemática é reunião de temas. E teologia sistemática é reunião de temas para um estudo sobre Deus. Essa é a definição etimológica. Bom, então por que é usado o termo teologia sistemática em seminários? Porque eles vão dividindo em doutrina, é mais ou menos o que nós vamos fazer aqui também, tá bom? Então, primeiramente, você estuda a pessoa de Deus, que é o Criador, o originador de todas as coisas, sendo que nós pregamos que Jesus Cristo também é Deus, tá bom? E o Espírito Santo também é Deus. Então, por isso nós estudamos, né, a doutrina de Deus, a doutrina de Cristo e a doutrina do Espírito Santo. Normalmente são essas doutrinas fundamentais na teologia sistemática. Aí, depois disso, o que nós fazemos? Nós estudamos o homem. Por que o homem? Porque o homem, ele é uma obra da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se vocês abrirem aí um pouquinho à frente, eu coloquei um gráfico, abram na página 12, por favor, que aí vocês vão entender através desse gráfico, como a teologia sistemática se organiza. Então, nesse gráfico aí, eu coloquei no mesmo nível, né? Na página 12, Deus... Como? 11. Página 11? Minha é 12. No máximo é 12. O gráfico. Então, estão vendo que vem numa primeira linha Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Aí, como obra da Trindade, nós estudamos os homens, apesar do anjo também ser uma obra da Trindade, nós não estudamos sobre ele agora, vocês vão ver por quê. Então, estudamos os homens e depois estudamos o pecado, aquilo que atingiu a obra da Trindade, tanto anjos quanto homens. E depois estudamos a expiação, e note que na expiação só tem linha dos homens para a expiação, não tem linha dos anjos. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus não perdoou os anjos que pecaram, tá bom? Então a obra expiatória, ela foi feita só pelos homens. Os homens têm capacidade de se arrepender, os anjos não têm capacidade de se arrepender. Quando nós estudarmos angelologia, vai ser a doutrina lá no final, nós vamos entender sobre isso. A Bíblia diz que Deus não perdoou os anjos que pecaram, ou seja, não tem como você pensar num arrependimento para eles. Por isso, que não há uma linha de anjos para expiação, tá ok? Então, já estaríamos na sexta doutrina, estudamos Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Em quarto lugar, o homem. Em quinto, o pecado que atingiu a obra da Trindade. Em sexto lugar, a expiação, porque a expiação foi a resposta de Deus, a obra de Deus, para livrar o homem do pecado que havia atingido a obra da Trindade. Como resultado da expiação, depois nós estudamos a salvação, que é a soteriologia. E como resultado dessa salvação, formou-se a igreja. Aí nós estudamos a eclesiologia. E por último, tá bom? Aí deu um livro para cada disciplina, aí nós vamos estudar a angelologia, a doutrina dos anjos. Ok? Voltando para a página 6. Bom, nós vimos a definição etimológica de teologia, né? Mas tantas palavras assim assumem um significado prático, as pessoas falam dele no sentido mais prático. Então eu peguei algumas definições interessantes.
Uma que diz que a teologia é uma tentativa de reduzir a verdade religiosa a um sistema organizado. A teologia sistemática ela faz isso, organizar o estudo. Qualquer tema que você for estudar, você escolheu uma profissão, eles vão escolher uma sequência lógica, tá bom? Vão escolher uma sequência lógica para você ir crescendo no conhecimento daquela ciência que você escolheu, daquela faculdade. Sempre escolhe-se uma sequência lógica. Então, a teologia sistemática ela faz isso também, por isso um sistema organizado. Bom, ela também é chamada de a ciência de Deus, um resumo da verdade religiosa cientificamente arranjada, ou uma coleção filosófica de todo o conhecimento religioso. Muitos não gostam do termo filosófico, mas vamos lembrar que filosófico, ou filosofia, significa simplesmente aquele que ama o saber, tá bom? Então, apesar que a filosofia hoje, ela defende muito o ateísmo, defende muito, a corrente, gostam muito da corrente que chamam da morte de Deus, tá bom? Mas filosofia não significa ateísmo, não é sinônimo de ateísmo. Filosofia significa amor ao saber, amizade ao saber, ok? Ou seja, não é algo maligno, como alguns pensam. Bom, uma outra definição, a ciência de Deus e dos relacionamentos de Deus com o universo, tá bom? Também vamos explicar aqui uma questão, às vezes ciência, as pessoas pensam assim que pode estar fora de contexto. Não, ciência não tem nada a ver com religião. Isso não é verdade não, é outro problema daqueles casos que as pessoas pegam uma palavra e começam a usar ela num significado fora do seu significado etimológico. Porque ciência, a palavra ciência significa simplesmente conhecimento, só isso. O que as pessoas chamam hoje de ciência, na verdade, é o quê? Seria a ciência moderna, aquela que tem que levar algo para um laboratório, testar diversas vezes, se tiver o mesmo resultado, eles falam, isso é científico. Mas, na verdade, o termo ciência não significa só isso. Ciência significa conhecimento, tá bom? E aí é interessante que até passou, você vê, a palavra ciência significa conhecimento, Então, para descrever esse tipo de ciência moderna, eles chamam de conhecimento científico, e na verdade é a mesma coisa, Mas, como eu disse, a palavra ciência, ela assumiu outro significado na história, mas a palavra ciência, ela significa só isso, conhecimento, tá bom? Então, aqui usando ciência, mas nesse sentido, de conhecimento, não de ciência moderna. Outra definição, sistematizar os fatos da Bíblia e averiguar os princípios ou verdades gerais que tais fatos envolvem. A teologia sistemática, ela é assim, ela é considerada a principal disciplina dos cursos teológicos. Agora, nos tempos modernos, tem feito essa divisão, você estuda cada um desses módulos, você estuda separado. Nós estamos estudando um chamado teologia propriamente dita, depois vamos estudar outro chamado cristologia. Mas, por exemplo, em 1984, quando eu me matriculei num seminário, não havia teologia propriamente dita, não havia cristologia, era tudo teologia sistemática, que você estudava muito no primeiro, segundo, terceiro, quarto ano, tudo você estudava teologia sistemática, porque todas as doutrinas, bibliologia, escatologia, tudo estava dentro da teologia sistemática. Aí por isso que ela ainda é descrita como a forma mais organizada de estudar a Bíblia, Outra definição, a ciência, nesse sentido de conhecimento, é a expressão técnica das leis da natureza. A teologia é a expressão técnica da revelação de Deus. Faz parte da teologia examinar todos os fatos espirituais da revelação, calcular o seu valor e arranjá-los um corpo de ensinamentos. A doutrina, assim, corresponde às generalizações das ciências. Um pouquinho mais à frente nós vamos definir o que é doutrina e vamos deixar para esse ponto. Uma outra definição, uma ciência que se preocupa com o infinito e com o finito, com Deus e o universo. O material, portanto, que abrange é mais vasto que de qualquer outra ciência. Também é a mais necessária de todas as ciências. Por quê? Porque, por exemplo, a teologia sistemática, como ela quer buscar o conhecimento completo de Deus, tá bom? Então, a teologia sistemática, por exemplo, ela vai investigar até sobre o que já se conhece hoje sobre o universo. Eles dão testemunho de Deus, da existência de Deus, ou eles
negam a existência de Deus, entendeu? O que você pensar, se tiver algo na biologia que nós podemos aprender sobre Deus, né? Vamos estudar sobre uma célula. Eu gosto de ouvir um biólogo falar sobre uma célula. Eu vi um biólogo descrevendo a célula, ele comparava a uma indústria. Tal é a complexidade de uma célula minúscula que nós não conseguimos ver a olho nu, mas ali ocorre todo o processo de transformação de todo o alimento que você ingere e é transformado em energia. E naquela comparação o biólogo ainda falava assim, que existem processos que ocorrem na célula que são tão complexos que até hoje ninguém consegue entender aquele processo. Então, quer dizer, teologia sistemática significa onde você puder buscar um conhecimento sobre Deus, busque conhecimento sobre Deus, tá bom? Outra definição, a discussão racional referente à divindade, né? Sempre lembrando que racional também, quer dizer, não tem nada de ruim, você não pode ficar só na razão, tá bom? Mas é através da razão que o homem espiritual vai discernir bem tudo, porque se não tiver também razão, né, a pessoa vai seguir sempre pelo caminho errado. Então em primeiro lugar, você é espiritual, mas em segundo lugar, necessariamente você tem que ser racional, senão você vai ser como um animal, né? É o quê? Consciente. Consciente. Outra definição, que a teologia sistemática é uma coleção cientificamente arrumada, comparada, exibida e defendida de todos os fatos, de toda e qualquer fonte referente a Deus e às suas obras. Você viu? De toda e qualquer fonte. Eu já li a história de, por exemplo, de astrônomo que se converteu, já vi história de biólogo, contei para vocês a história daquele biólogo americano, Francis Collins, que ele se converteu só por ver o funcionamento do DNA humano. Ele conta esse testemunho no YouTube, que ele se converteu ao ver a complexidade que é o ser humano. E ele era de família de ateus, tá bom? Era ateu, mas quando ele viu como funciona o ser humano, ele viu que não pode ser obra do acaso, que tem que existir um Criador, ele falou. E ele disse que se converteu sem ninguém falar de Jesus para ele. Se converteu através da ciência. Não é um testemunho maravilhoso? Um dos cientistas mais importantes, se não o mais importante dos dias atuais. Que descoberta aconteceu no mundo da ciência depois de 2002, quando ele publicou os estudos sobre DNA, que ele mapeou o genoma humano, né, o DNA, e ganhou o prêmio Nobel. Foi ganhar em 2004 o prêmio Nobel, né? Nenhum estudo tão importante quanto esse, né? O que ele mostrou como o ser humano é complexo. Então, você pensar que talvez o cientista mais importante da nossa era se converteu sem ninguém, por exemplo, falar de religião para ele, ele falou que ele viu que algum ser poderoso criou isso aqui. Aí acabou encontrando a Bíblia, leu a Bíblia, hoje ele é um cristão, né? Então, isso dá para mostrar que nós podemos sim ver Deus até nas descobertas científicas. Ok? Continuando na página 7, né? No finalzinho da página 6 ainda, ela é temática porque segue uma forma de tese humanamente idealizada e apresenta e verifica a verdade como verdade. O termo teologia era usado pelos filósofos gregos para definir as suas discussões sobre a divindade. Aristóteles dividia as ciências em três: a física, que era o estudo da natureza, a matemática, que era o estudo dos números, e a teologia, que era o estudo sobre Deus, né? Aquela explicação que eu falei para vocês sobre o Logos, ela foi anterior a Aristóteles, tá bom? Foi de um homem chamado Heráclito, que viveu próximo no século VII, cerca de 600 anos antes de Cristo, tá bom? Ele é que falava isso, que o mundo precisava de um organizador. E interessante que Aristóteles, esse pensamento que eu acabei de colocar aqui, como ele dividia a ciência, ele é considerado, né, o pai da lógica, o homem que, assim, vamos dizer, na história da humanidade seria o número 10, né, principal em lógica, nota 10 em lógica. Interessante que ele também dizia, seguindo a lógica, né, que todas as coisas que nós vemos, ela deriva de algo.
mas que, seguindo a lógica, teria que existir algo lá no princípio que ele não derivasse de nada, nem de ninguém, que ele desse princípio a todos, mas ele mesmo não fosse originado por nada. Como é que um homem, sem você pregar para ele, como que um homem chega à conclusão dessa, né? Eu falo assim, ele não era convertido a Deus, mas, vamos dizer, o que ele está descrevendo, assim, seguindo a lógica, tá bom? Aristóteles é considerado o pai da lógica, então podemos dizer que a lógica também está do nosso lado, do lado dos cristãos, certo? O termo teos é combinado com diversos outros termos, tais como teodiceia, teosofia, né? Até ateu, ok? De alguma maneira vem de teos, porque é a negação, o a é negação, né? Tá bom? O ateu é não Deus. O termo a, vocês já ouviram as pessoas falarem em grego, por exemplo, átomo, que não se divide, tá bom? Eu sou apolítico, ou seja, que eu não gosto de política, tá bom? Então, ateu também é aquele que desacredita em Deus, tá bom? Ele poderia ser definido como sem Deus. É assim que o termo ateu aparece em Efésios. Vamos dar uma lida aí? Efésios capítulo 2, versículo 2. É 12, irmãos, Efésios 2:12. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus, na minha tradução. Sem Deus, como é que está escrito lá no grego? Eu já uso o computador aqui, porque aqui eu tenho tudo escrito em grego aqui para eu poder ler. Está escrito lá, ateu. Tá bom? Então, a melhor tradução do termo ateus, até porque aparece em nossas Bíblias, é sem Deus. Tá bom? Este segundo termo, que significa sabedoria de Deus, teosofia, né, passou a ser usado por uma seita oriental. Então, o termo teosofia hoje é complicado nós usarmos porque é uma corrente espírita, uma corrente oriental.